Ótimo. Hoje a gente vai falar com o advogado Gabriel Bulhões Nóbrega Dias. Ele está lançando a sua segunda edição do consagrado, pioneiro e emblemado para o processo penal, Manual Prático de Investigação Defensiva, um novo paradigma da advocacia criminal brasileira. Agradecer a Gabriel comparecer aqui à Escola da Magistratura para apresentar essa obra que é uma obra de referência para o processo penal e traz inquietações para o processo. Essas inquietações são muitas, de muitas ordens, eu acho que o Gabriel vai explicar tudo aqui nesse nosso bate-papo. As muitas ordens que eu acho, primeiro é um paradigma pré-processual, né? Nós não estamos acostumados a ter pessoas se dedicando ao pré-processo. E Gabriel trouxe algumas reflexões que são de importância para o que antecede o processo penal. Então, a literatura processual penal dedicou muito pouca atenção ao pré-processo. E Gabriel lança muitas luzes sobre o pré-processo. Mas não só isso, né? Ele não só traz uma discussão ou um novo paradigma da advocacia para o pré-processo. Eu também observo que o grande marco daqui é um referencial para o paradigma vitimológico. Então, o livro ele traz reflexões para a atividade da advocacia criminal com um olhar vitimológico, ou seja, o que é que nós podemos fazer como advogados para as vítimas. E veja que a gente está aqui ampliando os horizontes do modelo de proteção vitimológica do processo tradicional, que é muito limitado, né? Coisifica a vítima ou se limita a uma assistência à acusação. Além disso, esse paradigma, vamos chamar de paradigma defensivo, dentro do processo penal, ele também serve para os crimes de organizações corporativas, né? ou macrocriminalidade. Então, também é, né, uma questão muito importante para ser discutida dentro do processo penal, principalmente dentro de um processo penal liberal, meramente individualista, seletivo. O que é que a investigação defensiva, Gabriel, avançou ou regrediu desde 2019, quando você lançou, né, a primeira edição do seu manual? O livro está bem mais denso, né, bem mais encorpado do que aquela primeira edição. Né? Já se dá para perceber que houve muitos avanços, mas o que nós poderíamos dizer de avanços, mas também de retrocesso nesse período, desde a primeira edição? Saúdo o doutor Fábio Ataíde, saúdo toda a audiência da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, para mim é uma alegria, uma honra, também poder chamá-lo de professor Fábio Ataíde, né, que foi meu primeiro, digamos assim, mentor e orientador dentro da academia, né? O professor Fábio, tive a oportunidade de ser monitor dele, foi meu orientador do trabalho de conclusão de curso e até hoje se tornou um grande amigo, uma pessoa com quem eu sei que posso compartilhar as reflexões e as angústias que muitas vezes o estudo das ciências criminais nos traz, né, professor? O senhor que me deu a alegria de apresentar a obra na primeira edição, né, que teve uma influência marcante na minha história enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, e que coloca, né, com muita propriedade reflexos criminológicos de toda essa discussão da investigação defensiva, que não é meramente processual, né? Tem todo um reflexo, tem toda uma consequência no reequilíbrio de forças entre os atores do sistema de justiça criminal, que ressignifica o papel da advocacia, né? Por exemplo, quando a gente está falando do suporte às vítimas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a gente tem a recolocação do papel, da importância da advocacia, né, em algo que até então parte de um pressuposto inexplorado pela advocacia brasileira. Né? A gente tem desde 1941 a figura do assistente de acusação, mas a gente vê que é um tabu, inclusive, dentro da advocacia, principalmente criminal, a utilização dos profissionais que a compõem em favor de vítimas, em favor de contextos que não reflitam a defesa penal clássica. Né? E até conversávamos hoje, por exemplo, aqui trazendo nossa experiência concreta da prática, a nossa demanda no escritório, né, no escritório que eu coordeno, a gente tem a metade, digamos, da demanda sendo de vítimas, pessoas físicas e jurídicas que nos buscam porque muitas vezes há um limbo, há
um vazio ali que o Estado não consegue ocupar, porque de fato não consegue estar em todos os locais, a todos os momentos, não existe estrutura suficiente das polícias, dos ministérios públicos para atender a demanda criminal. Então a gente tem dentro da criminologia o conceito de cifra negra, que no Brasil chega a patamares assim inacreditáveis. A gente tem, por exemplo, uma média, uma taxa de resolutividade em torno de 4% dos crimes violentos, letais e intencionais. Então, a cada 100 homicídios, 96 algozes restam impunes, né? A gente tem, por outro lado, nos crimes patrimoniais, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma taxa com cifra negra de 99,5%. Isso quer dizer que a cada 200 crimes patrimoniais, apenas um é resolvido. E, por outro lado, a gente tem também, isso aqui a gente fala com muito pesar, né, dentro de um ambiente democrático, que deveria ser a exceção da exceção, o que é de todo indesejável, o erro judicial. Pessoas que, e a gente sabe porque na prática a gente se depara com isso, com uma regularidade que a gente não gostaria de ter, né, que pessoas inocentes, muitas vezes, acabam pagando por erros de outras pessoas e acabam vivenciando o sistema de justiça criminal, o sistema carcerário, vou colocar assim, lato sensu, de uma forma absolutamente indevida. Né? De um lado a gente tem vítimas que ficam sem amparo e do outro lado a gente tem muitas vezes pessoas que, por uma falta de assertividade no trato probatório, em especial do ponto de vista da advocacia, que eu faço a minha culpa, muitos processos que poderiam ter outro desfecho se a advocacia tivesse proatividade, autonomia, independência para buscar e produzir a própria prova, para fugir da hipótese acusatória, para vislumbrar outras linhas de investigação que poderiam e seriam mais, digamos assim, pertinentes para aquele fato apurado judicialmente ou no inquérito policial, num pique do Ministério Público. Então, a advocacia, ela tem que ter, digamos, a sua própria capacidade elevada à máxima potência e esse conjunto de ferramentas, de técnicas, de instrumentos que a investigação defensiva nos traz, viabiliza isso. Óbvio que eu não estou colocando aqui como uma panaceia. Há toda uma cultura, há todo um paradigma que precisa ser revisto, há toda uma necessidade de, primeiro, esclarecimento e educação da própria classe, que nunca foi formada para ter esse tipo de atividade, para ter esse tipo de desempenho, e também das demais instituições e atores do sistema de justiça, do sistema de segurança pública, idem, que precisam compreender e ver com bons olhos essa nova possibilidade, que não vem aqui para atrapalhar, que não vem aqui para destruir ou desmanchar o trabalho que o Estado, por meio do Ministério Público, da Polícia Judiciária, faz. Na verdade, o que a gente traz aqui é um ponto de vista que otimiza esse debate judicial, que traz mais qualidade, ou seja, uma decisão invariavelmente com mais qualidade. Então, um salto qualitativo que se dá desde a decisão da autoridade policial em indiciar ou não o sujeito que está ali sendo objeto de uma investigação no inquérito policial, traz mais qualidade e assertividade para a decisão do Ministério Público, o promotor, o procurador da República, na hora que ele decide denunciar ou promover o arquivamento de determinada questão. Até mesmo dentro do processo, por exemplo, a gente tem a reforma que traz para o procedimento comum ordinário, desde as reformas de 2008, ali, principalmente na esteira ali dos ensinamentos da saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, que traz a resposta à acusação e que até então no país produz pouquíssimo efeito. A gente sabe que existe, a gente já tem exemplos, mas que são excepcionalíssimos. E o porquê que a gente tem talvez continua a mesma coisa. Esse cenário? No prato, se você analisar concretamente, essas reformas não alteraram substancialmente o processo. Né? Nesse ponto em específico, tem uma responsabilidade da advocacia que, para mim, ela é indesviável, que é o quê? A advocacia, em regra, ela tem uma cultura, que eu coloco entre aspas, uma cultura de gabinete, que é pautado no paradigma da presunção de inocência, que a prova deve ser produzida exclusivamente pela acusação, que a gente sabe que, na prática, muitas vezes ocorre o inverso, por uma série de questões que não dariam tempo de ser exploradas aqui nessa conversa. Mas, por outro lado, a advocacia, que deveria fazer, por exemplo, respostas a acusações, defesas prévias robustas, trazendo elementos de convicção já pré-produzidos naquele momento precoce do procedimento penal, que possa dar subsídio, que possa dar fundamento para um juiz, uma juíza, dizer realmente aqui tem uma atipicidade flagrante, por isso eu vou absolver sumariamente essa pessoa acusada. Ou que aqui, evidentemente, não existe um pressuposto da ação penal, então eu vou rejeitar aquela denúncia por ausência de um pressuposto qualquer que seja. E aí, por outro lado, a gente não tem a advocacia cumprindo esse seu papel.
quando naquele momento, digamos assim, inicial do procedimento, da instrução processual, a gente só tem o ponto de vista do Estado, por meio da polícia e seu inquérito policial, e eventualmente os elementos que possam ser produzidos também de mão própria pelo Ministério Público. Mas a gente não consegue dizer que daquele momento ali que há qualquer fundamento válido que o juiz possa se agarrar para, com tranquilidade, com fundamento, absolver sumariamente, rejeitar uma denúncia criminal ou uma queixa. Por quê? Porque, em regra, a advocacia faz defesas escritas extremamente genéricas sob o objetivo de produzir durante a instrução processual e se manifestar nas alegações finais. Quando, na verdade, isso, a gente defende uma postura mais preventiva, mais antecipatória e, se possível, até antes do processo, eu preciso produzir esses elementos. Eu preciso municiar o delegado de polícia do que eu estou vislumbrando. Eu preciso municiar o promotor, a promotora, daquilo que eu estou visualizando e que já consigo aportar para que possa, eventualmente, até ser promovido um arquivamento em vez de uma denúncia, por exemplo. Então, querendo ou não, em qualquer que seja o momento que, dentro do procedimento penal, a gente for analisar, da decisão administrativa do delegado de polícia de indiciar, do promotor de denunciar, do juiz de receber a denúncia ou de sentenciar, ou do tribunal, eventualmente, rever aquilo ali ou chancelar, a gente precisa ter uma atuação mais proativa, mais dinâmica, mais técnico-científico e pericial por parte da advocacia, porque senão a gente fica sempre na insegurança e é muito mais fácil para os atores envolvidos nesse contexto deixar para uma análise mais profunda se dar num momento posterior, e esse momento posterior muitas vezes produz uma verdade judicial que não corresponde, né, à base fática. Já é tarde demais. Né? E aí já é tarde demais. Muitas vezes a investigação defensiva ela tem um caráter cautelar, né? Isso. E com desrespeito, você participou aqui, eu acho que de forma emblemática e pioneira desse protocolo, vamos chamar de um esboço ainda, ou já é válido, um protocolo, né, de abordagem, vamos chamar de protocolo de abordagem defensiva, né, que é um código deontológico de boas práticas e da Comissão de Investigação Defensiva. Você poderia falar um pouco desse trabalho? Claro. E né, quais as previsões desse trabalho começar a ser praticado, exercitado dentro da prática judiciária? Claro. No Brasil, a gente não tem normas legais que toquem nessa matéria, especificamente. Óbvio, a gente tem dispositivos do Código de Processo Penal, de leis especiais que podem servir, né? A Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, a previsão de busca e apreensão, que pode ser representada até pelo advogado. Muitos advogados nem sabem disso, pouquíssimos exploram, né? A figura da notícia crimes, da assistência à acusação. Existem institutos que nos validam, mas a gente não tem uma lei própria, a gente não tem um estatuto que diga por A mais B que a investigação defensiva é legítima, que pode se fazer isso, naquele outro ponto pode ir até certa medida, a gente não tem essa regulamentação. Gabriel, para um estudante que está ouvindo aqui, desculpa interromper, ouvindo aqui, um estudante da Smartner, o que seria exatamente, antes de você falar do protocolo, o que seria exatamente essa investigação defensiva para um estudante da Smartner que ainda não teve nenhum acesso a essa informação? Se eu puder resumir em uma linha, né, eu diria que a investigação defensiva é a capacidade profissionalizada da advocacia a produzir provas. Isso aí, por outro lado, serve não só à advocacia criminal, a advocacia trabalhista, previdenciarista, tributarista, civilista. Toda a advocacia, qualquer que seja a seara, precisa de provas, de elementos de informação para dar lastro às suas teses, para dar lastro às suas estratégias jurídico-judiciais. E isso que a gente faz é trabalhar com perícias, trabalhar com ferramentas tecnológicas ou até mesmo analógicas, investigações de campo, investigação em fontes de dados abertos e qual seja a necessidade do caso concreto. E o que a gente faz aqui é conseguir não somente alegar com palavras e sem qualquer demérito ao tripé tradicional da atividade jurídica de doutrina, jurisprudência e lei. A gente sabe muito bem que dificilmente hoje eu consigo convencer um juiz de uma questão complexa, que o Ministério Público já vem eventualmente com um mundo de provas produzidas em cautelares, as mais diversas, etc. Eu não vou conseguir ter um impacto cognitivo e virar aquele jogo ali se eu tiver só uma alegação de doutrina, lei e jurisprudência. A gente precisa de elementos de impacto cognitivo e isso a gente não consegue senão pela atividade probatória, autônoma, proativa, sempre se valendo do conhecimento técnico-científico válido, de profissionais que estudaram a vida inteira, cada qual para a sua função. Então,
Tudo bem, eu posso ter uma noção básica, eu devo ter uma noção básica de medicina legal, de balística, de grafotecnia, de datiloscopia, de reconstrução 3D de cenas de crime, de localística, de perícias contábeis, econômico-financeiras, mas eu jamais vou conseguir fazer a prova do ponto de vista da sua completude, um trabalho pericial, técnico, que um técnico que estudou a vida inteira para aquilo conseguirá fazer. Então, essa abertura que o direito precisa ter das tecnologias, dos profissionais de outras áreas e assim por diante, ela é um pressuposto da investigação defensiva. E eu acho que hoje a advocacia de alta performance ela não tem como fugir dessa nova roupagem. A gente não tem como fazer uma advocacia que leve a sério todos esses problemas se a gente não tiver ali um conhecimento básico mais amplo de todas essas questões, profissionais que eventualmente possam ser consultados e acionados para problemas específicos, né? Se eu não tiver uma noção do que é que as novas tecnologias podem me oferecer no que toca a inteligência artificial, a automação, investigação digital, computação forense e por aí vai, né? Hoje é muito difícil a gente ter, trazendo agora aqui o recorte para o processo penal, é muito difícil a gente ter hoje um processo que não tenha uma cautelar de quebra de sigilo telemático, telefônico, apreensão de aparelhos telefônicos, computadores, tablets, até relógios, pendrives, HDs externos que vão passar por uma extração de dados, que vai ter uma perícia. Então, preciso já entender de computação forense, de cadeia de custódia da prova. Há uma série de atributos que a advocacia, o profissional do direito, não é formado na faculdade. E hoje são fundamentais. Então, há uma série de reflexões que devem partir desde a academia, que precisa reformular a sua forma de transmitir, né, esse conhecimento, essa informação, até mesmo passando pela advocacia até as instituições que compõem, né, esse sistema, para poder ver com outros olhos essas novas possibilidades. O direito ele é muito resistente a mudanças, mas há um curso histórico, principalmente do desenvolvimento tecnológico, que é indesviável. E se a gente não se adaptar a essas questões, a gente simplesmente perde, digamos assim, o ritmo para tratar com a complexidade que o mundo atual nos traz, a contento da nossa própria missão. Eu como advogado, o senhor como juiz, o defensor, o promotor, o delegado, todos precisamos nos adaptar, né, a essas evoluções. Freud faz uma reflexão sobre o monopólio da violência, né? Ele diz que o Estado ele monopoliza a violência não é para conter a violência, é para ter poder, né? E trazer uma reflexão desse nível aqui de investigação defensiva é uma questão importante, que eu acho importante, porque traz um problema, vamos dizer, para aqueles que defendem a monopolização da violência, ou a monopolização do poder dentro do processo. Né? Ou da investigação, a investigação sempre foi um monopólio. Ou a monopolização da investigação. Perfeito. Né? Então, como é essa questão da investigação defensiva, né? Um novo paradigma que faz uma contraposição à investigação monopolizada. Monopolizada por quem? Monopolizada pelo Estado, né? A gente sempre teve um monopólio da atividade investigativa pelo Estado de uma forma geral. Né? Um argumento muito forte de que, não, a Constituição lá no artigo 144 dá exclusividade à Polícia Judiciária. Esse argumento não resiste muito, né? Porque a gente sabe que hoje o Ministério Público investiga, o COAF investiga, o CAD investiga, a Receita investiga a nível federal, a níveis estaduais. A gente tem as casas legislativas com CPIs, CPMIs investigando. A gente tem o Poder Judiciário, né, numa função atípica, que também, quando está exercendo a função correcional, investiga. Então, o Estado ele investiga em vários níveis. Esse argumento da exclusividade do artigo 144 da Polícia Judiciária, ele não se sustenta. E, por outro lado, quando a gente vai para a esfera privada, a gente sabe também que, por exemplo, no Brasil, a profissão do detetive particular, que é um dos expedientes que a gente pode usar na investigação defensiva, é regulamentado e reconhecido pelo Estado brasileiro já há muitas décadas. Né? Então, por exemplo, desde a década de 60, detetive particular é uma profissão que você consegue contribuir com a Previdência. Está lá na classificação brasileira de ocupações com uma numeração própria. Né? A gente tem uma série de, inclusive, marcos legais. A gente tem hoje a profissão do detetive particular regulamentada numa lei federal e a gente não pode fechar os olhos de que não é só a advocacia que investiga desde o ponto de vista privado. As corporações, as campanhas políticas, né, tem um trabalho de inteligência, contra-inteligência, que é investigação do ponto de vista privado.
Então, só quando o advogado, que tem uma função relevantíssima e central no Estado Democrático de Direito, uma função essencial à justiça, segundo o artigo 133 da própria Constituição, para exercer o seu próprio mistério, o seu próprio desempenho, não poder investigar, tolhendo, né, essa capacidade. Isso aí é algo que, na minha visão, decorre de uma má compreensão desse instituto, né? A gente sabe que a advocacia representa, dentro da dinâmica penal, um lado que é sempre do ponto de vista da defesa, não das vítimas, porque a gente também pode exercer esse papel, isso aqui está muito bem claro, mas a defesa clássica, né, está sempre sendo mal interpretado, muitas vezes mal quisto, né, sem qualquer tipo de facilidade, ou a gente parte de uma desconfiança a priorística. Então a gente tem que fazer 2 ou 10 vezes melhor do que o que esperam da gente para a gente poder ser visto com credibilidade, com uma margem de interceder nesse cenário. Mas por outro lado, a gente sabe que o sistema de justiça, e no Brasil a gente reflete isso com muita intensidade, ele tem um perfil mais, como é que eu posso dizer, conservador, no sentido de ter uma propensão maior a um viés inquisitório, né, uma propensão maior a uma não observância em alguma medida de determinadas garantias que inclusive estão previstas em tratados internacionais. Se a gente for analisar tratados que o Brasil inclusive é signatário, como o Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e outros mais, sempre que a gente fala da ampla defesa, que é um direito humano, e aqui, no nosso caso, um direito fundamental assegurado na Constituição, a gente sempre vem acompanhado de uma expressão que devem ser assegurados à defesa os meios e recursos a ela inerentes. Os meios e recursos inerentes a uma boa defesa, uma defesa efetiva, uma defesa ampla, não pode se restringir jamais a uma discussão ali de palavras no papel de doutrina, lei e jurisprudência. A gente precisa trabalhar com elemento de informação, a gente precisa trabalhar com a prova, senão a gente não consegue provar, de fato, é uma cacofonia, mas que se sucede, a gente não consegue provar o que a gente alega. Então é muito importante que a gente tenha o meio de produzir a prova. E o que a gente faz aqui é isso. Agora, óbvio, o que eu chamo de circunscrição normativa negativa. Se a gente respeitar todas as leis, eu digo para a gente respeitar as convenções internacionais, o bloco de constitucionalidade, a legislação do nosso país e as normas ético-disciplinares. Se a gente respeitar tudo isso, a gente pode fazer o resto. A gente só não pode fazer algo que ofenda uma norma, um preceito legal, um preceito ético. Então, óbvio que eu não vou aqui coagir testemunhas, porque senão eu vou estar cometendo um crime, além de infração ética. Eu não vou grampear ilegalmente, fazer uma interceptação telefônica não autorizada judicialmente. O que não é investigação defensiva, né? São atividades criminosas, no geral. Eu não vou invadir uma residência sem uma autorização judicial e existem mecanismos para isso. Então está lá desde 1941 que o advogado ele pode representar por busca e apreensão, inclusive para que sejam apreendidos objetos que favorecem a defesa. Outra coisa, eu sei que você... Está lá desde 1941, professor. Qual foi o advogado que o senhor ouviu falar que usou? Pouquíssimos. Pouquíssimos, para não dizer quase nenhum. Eu me lembro quando eu li a outra edição ainda do livro, né, que é uma questão que é a autorização da vítima. Né? Então, é importante, eu acho que é importante destacar que nessa investigação defensiva, existe uma investigação defensiva, vamos chamar pró-vítima, mas não é o caso. Na investigação defensiva clássica, né, analisado do lado da pessoa que está sendo acusada de um crime, ou investigada, ou um suspeito, ou sequer está sendo investigada ainda. Então, como é que fica essa relação do advogado com, no caso dele, apurando fatos para a sua defesa, a defesa do seu cliente, ele se relacionar com a vítima do crime? Excelente essa questão. Relação? Antes de falar da vítima, eu queria dizer que a prova testemunhal, pela complexidade que o ser humano carrega, é a mais difícil de se trabalhar. Porque vai depender de uma interpretação, a pessoa pode mudar de ideia, a pessoa pode ter outros interesses, escusos ou não, para poder eventualmente dizer que, opa, eu fui no escritório, fui direcionado, fui coagido. Então, há uma série de cautelas que a gente deve ter, né? Desde a notificação que deve ser registrada, até o momento de advertências legais, de ciência de todas as garantias que aquele sujeito que está lá se predispondo aí, porque a gente depende do voluntarismo, eu não tenho poder de polícia, para uma testemunha aí no meu escritório prestar um esclarecimento, eu tenho que contar com a boa vontade dela. E ela só vai se ela tiver essa boa vontade. Se ela não tiver, ela não tem obrigação nenhuma de ir. Óbvio que há outras questões, como uma justificação judicial. Posso buscar, quando eu tenho a negativa de uma pessoa,
o judiciário para me auxiliar em algo que eu não consegui Sim, isso é de livre e interessante, espontânea né? vontade. É interessante que essa investigação ela pode funcionar, né, vamos dizer, para mecanismos de atuação do próprio Poder Judiciário. Ela é totalmente autônoma ou externa ao Poder Judiciário. Não, tem vários pontos de contato, mas há uma necessidade de compreender que vai depender da conveniência e oportunidade da estratégia que o advogado está empregando. Entendi. Eu não tenho a obrigação de ir mostrar o que eu estou produzindo no primeiro momento para o judiciário. Bem observado. Mas eu tenho uma opção de, em algum momento, quando principalmente Mostrar eu tenho uma uma parte, negativa... né? Uma necessidade, né? Uma parte. Exatamente. Mas se houver uma necessidade, por exemplo, eu sei que a prova da inocência do meu cliente ou a prova da culpa, da responsabilidade de um determinado algoz, se eu estiver do lado da vítima, está em uma residência. Eu tenho elementos fortes que indicam isso. Eu posso fazer uma representação para o judiciário, isso inclusive está amparado, salvo engano é o artigo 242 do Código de Processo Penal, que o juiz vai mandar para o Ministério Público oferecer um parecer e ele depois pode autorizar que a força policial cumpra a busca e apreensão com um mandado expedido a pedido do advogado. E outras situações mais, a gente pode pedir, com base no Marco Civil da Internet, a quebra, o afastamento do sigilo de dados, por exemplo, para descobrir o IP. Existem ações, né, dentro da antecipação da instrução que a gente pode ter como provas cautelares, probatórias cautelares antecipadas da ação principal, que vai, por exemplo, oficiar ao Instagram para dizer quem é o IP, quem é o usuário por trás de uma conta fake, como se diz, que está ali cometendo crimes contra a honra, ou praticando estelionatos, por aí vai. Então, há uma interface e é importante que a gente saiba como usar esse tipo de possibilidade, porque o advogado sozinho ele depende, né, de quem está ali, nosso interlocutor, seja qual for a razão. E aí, há toda uma necessidade que eu enxergo, que apesar de não ter uma lei determinando, não vincula, mas eu enxergo como muito às vezes bem-vinda. até é melhor que não tenha, né? Porque se vem uma lei para proibir ou restringir demais... Pois é, mas a gente precisa se cercar de uma série de cautelas que o advogado não se preparou, não foi preparado e ele não tem nenhuma norma para se escorar. Entra aí o Código Deontológico de Boas Práticas, que a gente tem vários capítulos, desde a inquirição de testemunhas, da prova pericial. Está em que fase esse código? Já está em vigência desde setembro, né? Ele não tem um Ele é efeito aprovado vinculante. pela OAB? É da Abracrim. Abracrim. É a Associação Brasileira da Advocacia Criminal. A gente não tem um efeito vinculante, mas a gente, pelo menos para quem tem interesse em fazer algo balizado por bons parâmetros, né? Que tem assim... um critério de boas práticas, porque querendo ou não, a investigação defensiva, ela traz um alvo para as costas da advocacia, ela abre um flanco de vulnerabilidade muito grande. Porque como não há uma regulamentação e a advocacia é quase sempre vista com maus olhos, no frigir dos ovos, a gente precisa ter não só a tranquilidade dentro da nossa consciência de que a gente fez um bom trabalho, que cumpriu as leis, que foi ético em tudo. A gente precisa demonstrar isso documentalmente. A gente precisa produzir isso e precisa, em qualquer necessidade posterior, demonstrar documentalmente a regularidade, a legalidade das nossas diligências. Então, por exemplo, uma testemunha... Judicializar seria essa expressão? Judicializar a investigação defensiva? Eventualmente, em algum momento, no futuro, vai precisar. A não ser que seja, por exemplo, uma barganha penal. Trazendo para esse lado também... a barganha penal, como a gente vê a delação, a NPP hoje, para ela não se transformar num contrato de adesão, entendi, que não dá nenhuma margem para a defesa atuar, que desequilibra de uma forma desmedida, né, essa paridade entre as partes do processo penal, ela precisa necessariamente empreender uma investigação defensiva. A gente importou da Common Law essa parte da barganha penal, mas a gente esqueceu uma outra característica fundamental da Common Law, que é a postura investigativa, que é inata da advocacia, por exemplo, norte-americana. Sempre a gente vê, inclusive em séries de Netflix, em filmes de Hollywood, a gente sempre vê a advocacia trabalhar com perito, trabalhar com investigador de campo. Lá eles têm, por exemplo, detetives que fazem parte do quadro fixo de funcionários de escritório. Sempre fazem investigação sobre quem são os jurados, isso tudo é investigação defensiva. E lá eles precisam disso porque aqui, como até bem pouco tempo atrás, como tradicionalmente foi, a gente tinha uma barganha, uma moeda de troca dentro do processo, que era a prova, produzida no palco do judiciário,
com um juiz imparcial, sob o crivo do contraditório, com todas as regras de nulidade, competência, etc., hoje o que a gente tem na barganha penal é que o que antes era moeda de troca do processo, a prova, hoje a moeda de troca da barganha penal é o elemento de informação pré-produzido, porque eu não tenho mais o tempo do processo, eu não tenho mais a garantia do contraditório, eu não tenho mais esse estatuto do processo penal. Então, se eu for para o balcão do Ministério Público negociar com o promotor, sem ter investigação defensiva, eu simplesmente vou chegar lá, como talvez minha avó diria, com a mão na frente e outra atrás, sem possibilidade alguma de interceder. Contrato de adesão, né? Vai virar um contrato de adesão e a gente anula por completo. Vai virar um papel simbólico, meramente figurativo, decorativo da advocacia. Vai estar lá para cumprir tabela e atestar a formalidade do negócio jurídico processual penal. Que bom. É desafiante. De todas as... Eu sei que o tempo a gente está avançando no nosso tempo, mas o tema é tão instigante e vou ficar aqui apenas falando da investigação na área criminal, dessas áreas de atuação da investigação, ou no processo tradicional, ou na fase pré-processual, ou uma investigação defensiva, vamos de base vitimológica, ou corporativa. Em que desses campos a investigação tem sido mais útil na prática, ou que você tenha obtido mais resultados, eficácia? Para mim tem uma importância transversal. A gente já fazia desde antes essas discussões virem à tona em tudo que a gente empreendia ali dentro do escritório, né? Intuitivamente, sem uma metodologia, sem um arcabouço teórico, etc. Mas assim, o que é que eu enxergo, né? Primeiro, a defesa clássica. A defesa penal clássica com investigação defensiva, ela adquire uma nova roupagem, né? Adquire novas possibilidades. A assistência de vítimas. Então, tanto um lado da história do processo quanto o outro lado da história do processo podem se valer para garantir uma maior assertividade e qualidade naquele debate judicial, que o seu próprio ponto de vista chegue ali lastreado. Então, a defesa penal clássica, a assistência, o suporte de vítimas, a barganha penal, que aí adquire cada vez mais força, né? Por isso que a gente acabou de conversar aqui no Brasil, e também no mundo corporativo. A gente tem, no compliance, por exemplo, uma série de pilares do compliance, da atividade de conformidade e governança, que vão desde due diligence para apurar a credibilidade, a idoneidade de fornecedores, parceiros comerciais, investidores, acionistas e por aí vai, clientes, funcionários, etc. Até quando há um incidente dentro de uma empresa, dentro de um banco, dentro de uma corporação, enfim, qualquer que seja a forma da pessoa jurídica, que se instaure uma investigação corporativa interna dentro da pessoa jurídica, que vai viabilizar a responsabilização de quem tiver que ser responsabilizado e isentar, na medida que houver essa isenção, a própria pessoa jurídica e a sua direção de, eventualmente, responder por fatos que não cometeram, que não tem uma implicação direta. Então, para além do criminal, né, que a gente já falou, todas as áreas de advocacia precisam lastrear suas hipóteses com provas, e a gente está trazendo aqui um ferramental que viabiliza isso, mas isso aí fica como um plus. Na advocacia criminal, hoje é uma necessidade premente. É urgente que esse debate aconteça. Maravilha. Os estudantes da Smarne, sugestão de leitura, Manual Prático de Investigação Defensiva. O livro está aqui disponível na nossa biblioteca da Escola da Magistratura. Vamos providenciar o exemplar. E acredito que essa obra já entrou para as grandes obras do processo penal, né, neste século. Gabriel começou muito bem sua produção científica, está assim empenhado nessa área e em outras áreas do processo penal. Vamos deixar em um outro momento para a gente falar sobre essas outras pesquisas, né, Gabriel? Mas você já poderia deixar uma palhinha aí das suas pesquisas, para onde elas estão indo? Principalmente focado agora nas novas tecnologias, com um enfoque especial na questão da blockchain, dessa nova tecnologia que a gente tem à disposição, com enfoque ali nessa questão probatória na cadeia de custódia. Acho que é para onde eu estou direcionando nesse momento minhas atenções, em especial. Previsão de defesa e de conclusão desse trabalho? Acredito que no final de 2023 a gente já vai ter uma definição desse encaminhamento. Então está feito o convite quando você terminar para a gente continuar o nosso bate-papo falando dessas investigações inquietantes e que desafiam a monopolização da violência. Parabéns, Gabriel.
Obrigado, professor. Sucesso. Saiba que é uma honra estar aqui, principalmente na sua presença. Contem comigo, enfim, toda a Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte, que desempenha um papel aqui singular na formação dos juristas do nosso estado e que tem um reconhecimento nacional pelo bom trabalho que faz. Meu muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu que agradeço.